Que bom nós estarmos aqui reunidos mais uma vez, não é verdade? E eu fiz questão de fazer esse início da nossa reunião aqui no meio, né, do nosso prédio, onde nós temos uma história como igreja, onde nós nos reunimos como igreja já há muito tempo. E esses dias eu ouvia uma moça falando, né? Poxa, tem uma história naquele lugar. Eu vivi uma história naquele lugar. Eu também, nos últimos anos, eu tenho vivido uma história. A minha história aqui nesse lugar, muitas coisas da minha vida nesse lugar. Só que nesse tempo de pandemia, nós estamos vivendo a nossa história em outros lugares, porém unidos. Então, esse início de reunião, é importante você se alegrar junto de outros. Todas as vezes que alguém novo chega aqui nesse lugar para cultuar a Deus, para aprender de Jesus junto de nós ficamos muito felizes. Então agora, nesse momento, a forma que você tem para dizer para outra pessoa, vem, vamos nos reunir, vamos nos alegrar com Deus juntos, pegando esse vídeo e mandando o link da reunião para a pessoa, né? No YouTube, no Facebook, mandando para uma pessoa querida, vem participar com a gente. Eu estava pensando nessa semana, uma historieta, uma historinha, né, que um dia eu ouvi, que é mais ou menos assim, que uma pessoa teve a oportunidade de conhecer o céu antes de morrer. Ela teve a oportunidade de ir lá conhecer o céu. E chegando no céu, é uma historinha, viu, gente? Chegando no céu, havia assim um grande volume de alegria, grandes galpões de alegria, de felicidade. E a pessoa que foi até lá perguntou: o que é isso? Todo esse armazém, toda essa grandiosidade, o que é isso? Falou assim: alegria e felicidade. E quando nós chegou na hora, ela falou assim: bom, agora eu vou voltar para a terra, agora eu vou voltar para a minha vida, foi só uma oportunidade que eu tive de vir até aqui. Essa pessoa pediu se ela não poderia trazer um pouco de alegria, um pouco de felicidade para a terra junto com ela. E daí Deus mandou um anjo preparar uma porção de alegria, de felicidade, e deu para ela um punhadinho bem pequenininho assim. E ela falou assim: poxa, mas só isso? E daí Deus explicou para ela, falou o seguinte: você vai levar apenas uma semente. Aí chegando lá você cultiva isso. Por que eu estou falando isso? Porque esses dias perguntei para uma pessoa muito querida: e aí, o que você está achando das nossas programações, principalmente aos domingos? E a pessoa falou assim: muito legal, Ronaldo, mas é muito pequenininho, né? O tempo é muito curto, poderia ser maior. E eu lembrei dessa historinha. Esse tempo realmente aqui é um tempo curto, mas que possa ser para você uma semente para você multiplicar no decorrer da semana, que você possa cultivar tudo isso que você tem ouvido, aquilo que você tem aprendido, tudo aquilo que nós temos aqui colhido juntos aqui aos domingos. Que Deus te abençoe, que essa reunião possa fortalecer a sua fé, possa trazer alegria para o seu coração, que Deus possa falar com você em nome de Jesus. Vamos lá louvar a Deus e ouvir da palavra dele. Tu és bem-vindo aqui e em nosso coração toma a direção. Deus, fogo consumidor, sem impedimento vem, face a face, Senhor. Sopra em nós, Espírito, te queremos, Deus. Estou de pé na presença do Rei, tua glória está aqui.
de louvor, tua presença me curou, fascinado estou. Sopra em nós, Espírito, te queremos, Deus. Sopra em nós, Espírito, te queremos, Deus. Sopra em nós, Espírito, te queremos, que se abra os céus, o teu reino vem, nossa fé está no nosso Deus. Que se abra os céus, o teu reino vem, nossa fé está no nosso Deus. Que se abra os céus, o teu reino vem, nossa fé está no nosso Deus. Que se abra os céus, o teu reino vem, nossa fé está no nosso Deus. Que os céus fechados se abram, teu reino venha mover. A nossa fé e esperança estão em Deus, grande Deus. Que os céus fechados se abram, teu reino venha mover. A nossa fé e esperança estão em Deus, grande Oi, tudo bem com você? Espero que você esteja bem. E hoje eu quero compartilhar com vocês, com você que está aí na sua casa, está talvez na folga do trabalho, e eu gostaria de compartilhar com você algo que eu acredito ser bem interessante e importante para as nossas vidas, acerca de Jesus. A nossa vida, ela é marcada de encontros, né? Eu tenho certeza de que você já teve vários encontros de trabalho, encontros de relacionamento, encontros com os amigos, né? Encontros com Deus também, como nós estamos fazendo aqui. Esse é o momento de nós nos encontrarmos com o Senhor, nos encontrarmos com Jesus, né? E aqui nós temos um encontro da caravana da vida com a caravana da morte. Em Lucas capítulo 7, o texto que nós vamos ler, nós vemos um encontro daqueles que estavam seguindo a vida, que é Jesus Cristo, com aqueles que estavam seguindo a morte.
ou seja, uma pessoa morta, um cortejo fúnebre, essas pessoas estão seguindo. O texto é de Lucas capítulo 7, como eu disse, nós vamos ler do 11 até o 17, que é a viúva de Naim. A Bíblia diz assim: logo depois, Jesus foi a uma cidade chamada Naim, e com ele iam os seus discípulos e uma grande multidão. Ao se aproximar da porta da cidade, estava saindo o enterro do filho único de uma viúva, e uma grande multidão da cidade estava com ela. Ao vê-la, o Senhor se compadeceu dela e disse: não chore. Depois aproximou-se e tocou no caixão. E os que carregavam pararam. E Jesus disse: jovem, eu lhe digo, levanta-se. Versículo 15. E ele se levantou, sentou-se e começou a conversar. E Jesus o entregou à sua mãe. Todos ficaram cheios de temor e louvavam a Deus. Um grande profeta se levantou entre nós, diziam eles. Deus interveio em favor do seu povo. E essas notícias sobre Jesus espalharam-se por toda a Judéia e regiões circunvizinhas. Vamos pedir a Deus que abra o nosso coração, o nosso entendimento, para compreendermos e sermos abençoados por Ele. Senhor Deus, eu te peço em nome de Jesus que o Senhor abra a nossa mente, o nosso coração, para que possamos entender, Senhor, e que entendendo possamos praticar, ó Deus, a Tua palavra. Senhor, eu oro, ó Deus, para que o Senhor, ó Deus, use, ó Deus, as palavras que saem da minha boca, para que encontre o coração desse que me ouve, esse que me vê, e que o Senhor, ó Deus, venha abençoá-lo em nome de Jesus, Pai. Amém, Deus. Amém? Hoje nós vamos ver um encontro entre a vida e a morte. Eu queria dizer para você, no encontro entre a vida e a morte, fique com a vida que é Jesus. É interessante que o versículo 11 e 12 começa falando assim, logo depois. Esse logo depois é que Jesus, nos versos anteriores, no capítulo 7 ainda, mas do 1 até o 10, é a história de um centurião que demonstra a fé. Jesus diz que vai com ele salvar o seu servo, e ele diz o seguinte: Jesus não precisa ir não. Da mesma forma como eu tenho autoridade sobre aqueles que estão abaixo de mim, é só o Senhor dizer e vai acontecer. E Jesus fala que não tinha visto fé como daquele homem. E agora, logo depois, o texto diz que Jesus, ele chega à cidade de Naim. O texto fala, junto com os seus discípulos, e uma grande multidão seguindo Jesus. E saindo da cidade, está saindo o enterro do filho único de uma viúva. E uma grande multidão estava indo com ela. A cidade de Naim era uma aldeia, né, que ficava aproximadamente uns 10 quilômetros de Nazaré e mais ou menos uns 5 quilômetros a sudeste de Sunem, onde no Antigo Testamento Eliseu ressuscitou um menino, em 2 Reis capítulo 4, tá? E é interessante que essa aldeia, ela tinha uma entrada só. Então, se você queria chegar até Naim, havia uma estrada só que levava até Naim, essa aldeia. Então, todos aqueles que estavam saindo com aqueles que estavam entrando tinham que se encontrar. E pensando nisso, o comentarista Champlin, ele diz o seguinte, que como os cadáveres eram impuros, os cemitérios dos judeus ficavam em cavernas fora dos muros da cidade. Ou seja, quando alguém morria, tinha que levar essa pessoa para fora da cidade. E é isso que está acontecendo ali. Há um cortejo levando esse corpo desse menino, desse jovem, para fora da cidade, e Jesus está entrando na cidade e acontece esse encontro. O reverendo Hernandes Dias Lopes, ele diz que é o encontro de dois. Né? Ele fala que a caravana da vida, liderado por Jesus, o autor da vida, e a caravana da morte, liderada por ela, a morte.
É o encontro de dois filhos únicos, Jesus, o unigênito do Pai, vivo e destinado a morrer, e o filho da viúva, morto e destinado a viver, né? A terceira coisa que ele fala desse encontro de dois é de dois sofredores, a viúva enlutada e Jesus, o homem de dores. De também dois inimigos, a morte, o único inimigo a ser vencido, e Jesus, aquele que matou a morte e arrancou o seu aguilhão. Eu achei isso muito interessante, o encontro de dois, né? O encontro da viúva que está sofrendo com aquele que iria sofrer no nosso lugar, né? E é interessante que quando nós pensamos em Jesus, João capítulo 5, versículo 26, diz assim: da mesma forma como o Pai tem vida em si mesmo, Ele concedeu ao Filho ter vida em si mesmo. João 14,6 diz, Jesus falou, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Então nós vemos que Jesus é essa vida. E é interessante que hoje, muitas pessoas, como foi nessa aldeia de Naim, esse encontro entre a vida e a morte, nós também constantemente estamos encontrando com a vida e com a morte. Como eu falei no início, hoje nós estamos aqui numa reunião, pela internet? Sim, mas é uma reunião, é um encontro. E como nós aqui falamos de Jesus e queremos glorificar Jesus, queremos apresentar Jesus para você, hoje você está tendo um encontro com a vida. Por isso, nesse encontro com a vida, e podemos dizer que esse tempo que a gente vive é um tempo onde a morte constantemente está se aparecendo e querendo se encontrar conosco, tendo em vista essa pandemia, tendo em vista a grande quantidade de situações e circunstâncias que acontecem nesse mundo. Então, nesse encontro com a vida e a morte, eu queria dizer para você, fique com a vida, tá? Fique com a vida, fique com Jesus, siga Jesus, que você esteja nessa caravana que segue o Senhor, que está seguindo os passos de Jesus, tá? E eu gostaria de compartilhar com você, dentro de tudo isso que eu disse, 3 coisas que eu acredito ser importante nesse texto, que esse texto nos ensina, que a palavra de Deus nos ensina. No encontro entre a vida e a morte, fique com Jesus, que enxerga a dor e compadece da aflição. O versículo 13 de Lucas capítulo 7 diz assim: ao vê-la, o Senhor, e aqui é Jesus, se compadeceu dela e disse, não chore. Depois aproximou-se e tocou no caixão, e os que carregavam pararam. E Jesus disse, jovem, eu lhe digo, levante-se. Aqui há 3 tragédias, e isso eu li nesse comentário do Hernandes Dias Lopes. Primeira tragédia, a morte de um jovem. Quando morre uma pessoa de determinada idade, vamos supor aí, 100 e poucos anos, 90 e poucos anos, é sofrido qualquer tipo de morte, mas nós entendemos, chegou o tempo. Mas quando morre um jovem, há uma tragédia muito grande dentro da família, porque a expectativa é que essa pessoa casasse, tivesse filhos e caminhasse com a sua vida, profissão e uma série de questões, né? Mas nessa família houve uma tragédia. O filho morre, um jovem morre. A segunda tragédia é a morte de um filho único. Ele não era só jovem, mas era o único filho. E a terceira tragédia é a morte de um jovem, filho único de uma viúva. Ou seja, essa mulher não tinha mais nada. Aquele caixão, quem estava deitado naquele caixão não era somente o filho daquela mulher, era o futuro dela. Porque naquele tempo, alguém que a mulher ficava viúva, ela dependia do filho que o sustentasse. E agora ela não tem mais esse filho, ela vai depender dos seus parentes para que a sustente. Não é como hoje que a mulher trabalha, que a mulher faz. Não, essa mulher iria depender. E é interessante
que Jesus, ele não somente enxerga a dor daquela mulher, o sofrimento diante dessa tragédia, mas ele também, ele vai ao encontro dela. Eu estava pensando esses dias que em algumas vezes nós enxergamos, mas não nos compadecemos. Às vezes a gente vê alguém, como aconteceu comigo, acho que foi o ano passado, o ano retrasado, eu tinha levado o Miguel, meu filho, na creche, eu estou saindo da creche, um pai que deixou a criança na creche, deu partida no carro uma vez, deu partida duas, e eu estou passando do lado, deu partida 3, o carro não pegou, deu 4, não pegou, e eu olhei, falei, ixi, o carro não vai pegar, montei no meu carro e fui embora. E quando eu cheguei em casa, eu falei, por que eu não fiz algo? Por que eu não parei? Por que eu não prestei socorro? Porque eu somente vi, eu não me compadeci, eu não me coloquei no lugar. Se compadecer é se colocar no lugar daquele que está sofrendo, daquele que está passando por dificuldade. Algo interessante também que Jesus disse a essa mulher, não chore. E eu sempre vi esse não chore com dificuldade. Porque, gente, vamos ser sinceros, você que está aí me ouvindo, qual o melhor lugar para chorar? Não é no funeral? Você teria coragem de dizer para essa mulher, não chora não? Mas Jesus disse para ela, não chore. E eu sempre tive dificuldade com isso, e essa semana, lendo o texto, eu tive assim, algo que eu acredito que foi de Deus, que um comentarista, se eu não me engano, deve ser Champlin, ele diz assim, o seu poder não é apenas para consolar a nossa dor, mas também para colocar um ponto final à causa do choro. Por isso que Jesus diz para ela, não chore, porque Ele vai colocar um ponto final nessa dor que a faz chorar. É interessante o Salmo 86, versículo 15, diz assim, mas tu, Senhor, és Deus compassivo e misericordioso, muito paciente, rico em amor e em fidelidade. Mateus 9, 35 e 36, diz assim, Jesus ia passando por todas as cidades e povoados, ensinando nas sinagogas, pregando as boas novas do reino, curando todas as enfermidades e doenças, e ao ver as multidões, teve compaixão delas, porque estavam aflitas e desamparadas. Esse é Jesus, aquele que tem compaixão com aquele que sofre. Você está sofrendo nesse tempo de pandemia, está sendo difícil? Eu quero dizer para você que Deus não é um Deus que está lá no céu e vendo o nosso sofrimento. Ele é alguém que se compadece do nosso sofrimento e vem nos ajudar sobre toda essa dificuldade que nós estamos passando. Jesus vê a sua dor e se compadece da sua aflição. Creia nisso em nome de Jesus. A segunda coisa, a primeira é a compaixão de Jesus. A segunda coisa é que no encontro entre a vida e a morte, fique com Jesus, que tem toda a autoridade e poder. No versículo 14, Jesus disse, jovem, eu lhe digo, levante-se. E ele se levantou, sentou-se e começou a conversar, e Jesus o entregou à sua mãe. É interessante que aquelas pessoas, falando sobre a questão do choro, naquele tempo muitas pessoas eram pagas para chorar. As pessoas estavam sendo pagas ali para chorar. E uma multidão está seguindo, e quando Jesus chega, ele toca aquele caixão e aquele cortejo fúnebre, e ele para. Todos param. E Jesus dá uma palavra de autoridade e poder àquele jovem que estava morto. A morte não tem a última palavra, pois quando Jesus ergue a voz, ela recua. Tamanha a sua autoridade e poder. Nós dizemos, geralmente usamos essa frase, eu não sei se você já usou, mas eu já usei várias vezes. A última palavra não é dos médicos. E aqui eu quero dizer que a última palavra não é da morte. A última palavra é de Jesus, que tem autoridade até sobre a morte. Nós, diante de um caixão, diante de uma circunstância como essa, o máximo que fazemos é chorar, é dar um abraço, é um lenço. Mas, mesmo que nós estejamos limitados diante da circunstância, Deus não está. O que é impossível para os homens
é possível para Deus. Nós precisamos crer nisso, principalmente nesse tempo de pandemia. Porque muitas vezes a gente percebe, o primeiro mês passou e peraí, Deus não fez nada. O segundo mês passou e aí, opa, Deus ainda não agiu. O terceiro, o quarto, estamos entrando no quinto mês. Mas eu quero dizer para você, nós vamos falar um pouquinho sobre isso, que é o último ponto, que Deus chega no tempo certo. Mas Deus tem autoridade sobre a morte. E nesse texto fica muito claro isso, porque ele dá uma palavra ao moço, ao jovem que está morto. Diante da morte ficamos entregues, sem ação. O máximo que fazemos é chorar, mas Jesus não. Ele é o Deus do impossível. O fato de sermos limitados não limita a Deus, por isso confie no poder e na autoridade de Jesus sobre a sua vida e sobre as circunstâncias. Tá? Que você creia nisso, que você confie nisso em nome de Jesus. Tá? A terceira e última coisa que eu quero compartilhar sobre o encontro entre a vida e a morte, fique com Jesus, é que Ele intervém em favor das pessoas. E aqui há algo maravilhoso. Eu não sei se você percebeu, mas em Lucas capítulo 7, do 1 ao 10, nós falamos do centurião. Jesus fala que aquele homem teve fé. Agora, nesse caso, que fé teve essa mulher? Vamos dar uma olhadinha? O máximo que essa mulher faz é chorar pelo seu filho. Ela não fez nada. Ela nem ao menos falou, Jesus, me ajude. Ela nem falou, Jesus, me dá força. Não, ela continuou a sua caminhada. Isso mostra o quão Deus é maravilhoso, o quão Deus nos ama e quão grande é a intervenção de Deus. Talvez você possa dizer, Pacheco, houve dias nesses 4 meses que teve momentos que eu não conseguia nem levantar. Mas eu não sei de que maneira foi que eu acabei levantando. Sabe quem foi que te levantou? Foi o Deus Todo-Poderoso. Sabe aqueles momentos que você não sabe o que fazer? Mas você olhando para trás hoje, alguma coisa você fez, ou algo aconteceu, sabe quem foi? Foi o Deus Todo-Poderoso que interveio. Quantos milagres Deus não faz, mesmo com a nossa pouca fé, ou às vezes nenhuma fé. Eu sou pastor, tá? E aqui eu vou falar algo aqui. Já aconteceu de eu orar por algumas pessoas e falar assim, puxa vida, eu vou orar só por, sabe? Porque a pessoa pediu, porque eu acho que eu não tenho fé para que aquilo aconteça. Mas aí depois de algum tempo a pessoa me procura e fala, Pacheco, obrigado. Porque você orou e, poxa, Deus fez. E aí eu falei, glória a Deus. E aí eu pensei comigo aqui, Senhor, eu não tinha nem fé para aquele dia. Ou aquele dia que você não está bem e a pessoa te procura falando, me ajuda. E eu dizendo assim, Senhor, quem precisa de ajuda sou eu. E depois de um tempo a pessoa te procura e falou, que bênção que foi aquele dia. E eu olhando para trás hoje falo, realmente foi uma bênção, eu não tinha forças para te ajudar. Mas foi o próprio Deus que te ajudou, não fui eu. Por que eu estou dizendo isso para você? Porque talvez durante essa pandemia você pode estar pensando que Deus se esqueceu de você. Olha só o que o texto diz. Depois do grande milagre da ressurreição, todos ficaram cheios de temor e louvavam a Deus. Um grande profeta se levantou entre nós, diziam eles. Deus interveio em favor do seu povo. Essas notícias sobre Jesus espalharam-se por toda a Judéia e região circunvizinhas. É interessante que essa região ela tem um histórico. O histórico da ressurreição daquele menino, filho da Sulamita, ao qual Eliseu orou, e aquele menino ressuscitou. Há um histórico de 400 anos onde Deus não levantou profetas, mas agora Deus interveio. E eles dizem, Deus interveio. Agora há um grande profeta entre nós. Deus interveio em favor do seu povo. E aí eu fiquei pensando nisso.
Aquele povo só conseguiu enxergar a intervenção de Deus agora, porque Deus ressuscitou aquele menino. E eu trouxe isso para a minha vida e eu quero que você leve para a sua também. Deus, Ele tem intervido na minha história e na sua história. Deus tem agido. Não é o fato de eu não ver, de você não estar vendo, não significa que Deus não está agindo. E há alguns textos aqui que eu separei, 3 textos aqui. Primeiro, Isaías 42:5, que diz: o Senhor é aquele que criou o céu e o estendeu, que espalhou a terra e tudo o que nela procede, que dá fôlego aos moradores e vida aos que andam. Deus está intervindo nesse momento, dando fôlego, dando ar para que nós venhamos respirar. Atos dos Apóstolos, capítulo 17, versículo 25, diz: ele não é servido por mãos de homens como se necessitasse de algo, porque ele mesmo dá a todos a vida e fôlego e as demais coisas. Deus te deu vida, fôlego e demais coisas. Sabe essa roupa que você está usando? Deus chama de demais coisas. Sabe aquele momento que você estava com aquela dor e agora a dor já não está mais? Deus chama de demais coisas. Ele está agindo. Sabe essa força que você está tendo para passar 4 meses de pandemia? Isso vem de Deus. Gálatas capítulo 4, versículo 4 diz: mas quando chegou a plenitude do tempo, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido debaixo da lei, a fim de redimir os que estavam sob a lei, para que recebessem a adoção de filho. E aqui vem a grande intervenção de Deus na história, ao qual, na plenitude do tempo, no tempo certo, Deus enviou seu Filho único para morrer na cruz do Calvário por mim e por você, e redimir e nos dar vida. Ele interveio, Ele agiu na história da humanidade. E a morte de Jesus na cruz ecoa até hoje, até esse momento que você está me ouvindo. E o fato de você estar aí me ouvindo, eu estar aqui, é porque Jesus interveio na história. João capítulo 3, versículo 16. Deus amou o mundo de uma tal maneira que interveio, de uma tal maneira que entregou o seu único Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Confie que Deus interveio, intervém e intervirá na sua vida. Gostaria de concluir dizendo que no encontro entre a vida e a morte, fique com Jesus, que enxerga a sua dor e compadece da sua aflição, que tem toda a autoridade e poder e que intervém em favor da sua vida e da minha vida. Podemos orar por isso, em nome de Jesus? Vamos orar, vamos pedir a Deus que no encontro de hoje nós venhamos ficar com a vida e seguir a vida que é Jesus. Senhor, a todo momento há um encontro. O encontro que abre portas, o encontro que fecha portas, o encontro que nos faz sorrir e um encontro que nos faz chorar. Mas todas as vezes que abrimos a Tua palavra, todas as vezes que clamamos e oramos a Deus, todas as vezes, a Deus, que nós estamos numa reunião como essa, é o encontro com a vida, Senhor. E Deus, que o Senhor possa nos ajudar esse que me ouve, Senhor, a se encontrar contigo, o autor da vida. Que aqueles, ó Deus, que têm vivido de uma maneira morta, que os sonhos estão mortos, que os planos estão mortos, que dentro do seu coração há uma morte, Senhor, que através dessa reunião, dessa palavra, o Senhor possa ter compaixão
E Deus, que eles possam encontrar a vida e seguir a caravana da vida, que é seguir Jesus, Pai. Que em nome de Jesus, Deus te abençoe, meu querido. Que Deus te leve pelos caminhos dele, em nome de Jesus. Amém. Amém? Que Deus te abençoe, e eu queria convidar você, se Deus tocou o seu coração, se você quer seguir aqueles que estão na caravana da vida, aqueles que estão seguindo com Jesus, entre em contato conosco, porque nós queremos te ajudar nessa caminhada, em nome de Jesus. Boa noite. Nós estamos aqui para mais um momento intercessório, né, da nossa reunião. É um momento, assim, nós estamos vivendo esse momento tão difícil, e nós, assim, eu percebo assim que cada manhã a gente acorda e a gente não sabe o que vai acontecer, como que vai ser o nosso dia, mas uma certeza eu tenho no meu coração, que Deus está presente. E eu gostaria de, nesse momento, estar falando da palavra do Senhor. Eu queria estar lendo juntamente com vocês, segunda Crônicas, capítulo 7, começando lá no versículo 11. Diz: assim Salomão acabou a casa do Senhor e a casa do rei. Tudo quanto Salomão intentou fazer na casa do Senhor e na sua casa, prosperamente o efetuou. De noite apareceu o Senhor a Salomão e lhe disse: ouvi a tua oração e escolhi para mim este lugar para a casa do sacrifício. Se eu cerrar os céus de modo que não haja chuva, ou se ordenar aos gafanhotos que consumam a terra, ou se enviar peste entre o meu povo, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e me buscar, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Estarão abertos meus olhos e atentos meus ouvidos à oração que se fizer neste lugar. E nesta noite nós vamos lembrar que nós estamos vivendo esses momentos difíceis. Aqui se fala de gafanhoto, aqui se fala de peste, mas aqui se fala que tem um povo, o povo do Senhor. Que se esse povo, ele falou isso para Salomão, quando ele terminou a construção da sua casa e do templo. Hoje o Senhor fala para nós, que somos o povo dele. Se nós orarmos, se nós nos humilharmos, e se nós nos convertermos dos nossos maus caminhos, ele vai ouvir dos céus e vai sarar a nossa terra. É essa oração que nós vamos fazer nessa noite. Eu gostaria que você, juntamente comigo, abaixasse sua cabeça, fechasse seus olhos, e eu vou orar. E que você lembra dessa palavra. Nós somos o povo de Deus e nós vamos orar. E Deus vai sarar a nossa terra. Então, vamos orar. Senhor Deus, Pai querido, Deus amado e todo-poderoso, a Tua palavra, Senhor amado, é viva. A Sua palavra, Deus amado, ela continua soando nas nossas vidas, soando no nosso coração. Pai querido, nesta noite, eu clamo ao Senhor, eu clamo a Ti, ó Deus, venha sarar a nossa terra. Nós queremos nos humilhar, nós queremos, ó Deus amado, abaixar a nossa cabeça na potente presença do Senhor. Paizinho querido, que nossas vidas estejam entregues totalmente a Ti. E que nós possamos ver a glória do Senhor, ó Deus, neste lugar. Pai querido, eu peço a Ti agora, o Senhor conhece cada vida, o Senhor sabe de cada necessidade, o Senhor conhece cada coração, o Senhor conhece aquele que está aflito, Senhor, o Senhor conhece aquele que está abatido, o Senhor sabe daquele que está num leito de hospital nesta hora, Pai. Oh Deus querido, tira toda angústia, toda tristeza, todo medo, Pai. E que o Senhor venha nos perdoar dos nossos pecados.
Paizinho, eu oro, eu abençoo vida por vida, Pai. Que cada um que está aqui, Senhor, ouvindo, Paizinho, possa receber a bênção do Senhor, ó Pai. Eu abençoo cada vida, em nome de Jesus. Amém. Jesus, meu guia é amigo e protetor, Ele é o meu bom pastor, e quando eu sentir temor, nele confiarei, nele confiarei. Fraco sou, mas Deus me dá seu poder, seu amor. Jesus, meu guia é amigo e protetor, Ele é o meu bom pastor, e quando eu sentir temor, nele confiarei. Jesus, meu guia, nele confiarei. Amigo e protetor, fraco sou, mas Deus me dá seu poder, seu amor, nele confiarei, nele confiarei. Fraco sou, mas Deus me dá seu poder, seu amor.
Que bom, glória a Deus. O encontro entre a vida e a morte. Que palavra abençoada, que palavra legal que o pastor Pacheco trouxe para nós, da parte de Deus. E que você possa encontrar força e alegria nessa palavra do Senhor. De repente, se você se identifica com aquela mulher que estava só chorando, Deus está de olho na gente, Deus está de olho em você. E Deus, a qualquer momento, pode mudar a nossa história. Você, de repente, não está só chorando, está fazendo outras coisas, e você tem a oportunidade aí de se apegar a essa palavra e deixar Deus transformar o seu dia a dia. Que bom, glória a Jesus. Eu quero aproveitar aqui a oportunidade para agradecer todos aqueles que têm dizimado, ofertado, que têm feito isso voluntariamente, por amor a Deus, por amor à obra de Deus, por amor à nossa comunidade de vida em Cristo, Deus tem usado a sua vida para sustentar os missionários que nós temos no campo, os missionários que nós temos também aqui em Santa Rita, várias frentes de trabalho da nossa igreja. Graças a Deus, apesar da pandemia, tudo tem continuado caminhando no dia a dia da igreja e da obra de Deus, do reino de Deus. Que Deus te abençoe, que Deus supra as suas necessidades no seu lar. Você que se interessa pelo Evangelho, nós temos aí os canais de comunicação, temos o WhatsApp da igreja para você poder entrar em contato e dizer, olha, tem sido bom para mim as mensagens, eu preciso disso, daquilo, gostaria de fazer um estudo bíblico, preciso da ajuda da igreja, dos irmãos, preciso de oração. Nós temos aí o WhatsApp do Vida em Cristo, nós temos também aí a nossa página no Facebook, temos aí o canal do YouTube. Então, entre em contato conosco. Nós temos também o nosso e-mail para você entrar em contato. Então, nós vamos estar colocando aí para você, entre em contato conosco, tá bom? Vamos continuar aqui nesse bate-canal, como a gente brinca, compartilhando daquilo que Deus tem feito, daquilo que Deus tem falado para nós. Que Deus te abençoe, que Deus te fortaleça e que você tenha uma ótima semana. Eu quero encerrar esse tempo orando, agradecendo a Deus por essa oportunidade que temos tido, tanto dos louvores, quanto da palavra, quanto esse momento, enquanto essa live, essa estreia vai passando, nós vamos ali colocando os nossos comentários, dando aí boa noite, dando olá para o pessoal. Isso é muito gostoso, que a gente possa manter esse jeito de ser, essa simplicidade da nossa comunidade, a nossa seriedade para com a palavra de Deus, em nome de Jesus. Senhor, eu quero te agradecer por mais uma reunião, Senhor. Muito obrigado, Deus. Muito obrigado por cada um que luta, que se dedica, que dá o melhor de si para que essa reunião aconteça. Muito obrigado, Deus querido, pelos louvores. Não são para nós, são para o Senhor, mas eu sei que também eles agradam o nosso coração, fortalecem a nossa fé. Obrigado, Deus, pela intercessão, porque eu sei que o Senhor ouve a oração do seu povo, o Senhor se inclina na direção da oração do seu povo. Obrigado, Deus. Obrigado pela tua palavra que nos traz vida, Senhor. A sua palavra tem poder para gerar vida em nós. Obrigado, Deus. Muito obrigado por cada um e que essa ferramenta seja instrumento do Senhor para a glória do teu nome, para a edificação do teu reino. Eu te agradeço e te bendigo por essa oportunidade. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor do Deus Pai Todo-Poderoso e o consolo, a direção do Espírito Santo seja conosco até o dia que o Senhor vier para nos buscar. Em nome de Jesus, nós oramos e te agradecemos. Amém, amém. Graças a Deus. Que Deus te abençoe, uma ótima semana em nome de Jesus.